Olá, povo de Deus, bem-vindos ao canal Graça e Paz. Vamos continuar com o estudo do Apocalipse. Pegue sua caneta, seu caderno para fazer anotações, pegue sua Bíblia e abra em Apocalipse, capítulo de número 2. Capítulo de número 2 começa dizendo o seguinte: Nosso Senhor falando para João: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Pois bem, já sabemos que anjo da igreja significa o mensageiro da igreja. Nosso Senhor começa dizendo: escreve ao mensageiro da igreja. Aí João diz: isto diz aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas, ou seja, que tem autoridade sobre os líderes da igreja. Pergunta: por que Éfeso foi a primeira cidade ou a primeira igreja a receber a mensagem de Nosso Senhor? Porque Éfeso era a principal cidade. Das 7, Éfeso era a principal, era a metrópole. Era um grande centro religioso também. Muitos deuses eram cultuados ali. Muitos judeus moravam ali. Éfeso era uma cidade muito religiosa. Mas do ponto de vista cristão, era uma cidade pagã. Era uma cidade idólatra. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 19, versículo 35, que diz: Então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana? A deusa Diana era uma das principais divindades de Éfeso. Era muito cultuada, muito venerada, muito respeitada. A deusa da caça, a deusa caçadora, deusa da guerra e por aí vai. Era a mesma cultuada na Grécia, com o nome de Ártemis. Era Ártemis da Grécia, mas no Império Romano era chamada de Diana. E aí o versículo continua dizendo: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Ou seja, isto diz Nosso Senhor, que tem autoridade sobre os líderes da igreja. O que podemos aprender aqui? Que o líder da igreja tem que ter compromisso com Nosso Senhor para ensinar apenas aquilo que Nosso Senhor quer. Aquilo que Nosso Senhor deseja. Para ensinar a sua palavra sem torcer a mensagem. Não podemos ensinar o que queremos, da forma que queremos. Não, temos que ensinar aquilo que Nosso Senhor quer. Aquilo que Ele manda, aquilo que Ele deseja. O líder tem que ter o compromisso com Ele, porque, caso contrário, ele será chamado a atenção e pode sofrer duras punições. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, Nosso Senhor disse: O céu e a terra passarão, as minhas palavras não hão de passar. A sociedade passa, a sociedade muda. Vai passando o tempo, a sociedade vai mudando, a sociedade vai introduzindo novos conceitos. Mas o líder
O mensageiro de Deus não pode, para agradar a sociedade e as pessoas, torcer a palavra ou alterar a palavra para receber o elogio da sociedade. Não, não pode. E aí o versículo continua. João dizendo, ele é o que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele é o que anda no meio da igreja para observar o que está sendo feito ali. Como os mensageiros estão ensinando. Como a igreja está recebendo a mensagem. Como a igreja se comporta ao ouvir a mensagem. Como ela pratica a mensagem. Como ela vive no seu dia a dia. É de acordo com a orientação recebida de nosso Senhor. Então, por ter autoridade sobre os mensageiros, sobre a igreja, e por andar no meio da igreja, por conhecer a vida da igreja, é que ele faz um balanço, é que ele faz um levantamento do que é positivo, do que é negativo, do que está certo, do que está errado, do que ele concorda, do que ele reprova. E o versículo de número 2 vai dizer o seguinte, nosso Senhor dizendo, eu sei as tuas obras. Eu sei tudo que está acontecendo. Eu sei o teu trabalho, sei da tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Quando ele começa o versículo de número 2 dizendo, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, ele está fazendo um elogio. Algo positivo que ele achou, que ele viu na igreja de Éfeso. E ele faz um elogio, uma aprovação. E o anjo, o mensageiro da igreja, e a igreja de Laodiceia não receberam. As 6 igrejas foram elogiadas. Aqui no caso de Éfeso, nosso Senhor elogiou as obras, o esforço daquela igreja em manter a doutrina de nosso Senhor, os ensinos de nosso Senhor. Eles trabalhavam assim de forma incansável. Eram incansáveis com o trabalho, com aquele esforço em manter. Por quê? Porque Éfeso também foi uma igreja doutrinada pelo apóstolo Paulo. Doutrinada por Priscila, Áquila, doutrinada por Timóteo, doutrinada pelo apóstolo João. Então João morou muito tempo em Éfeso. Então era uma igreja muito bem edificada na palavra. Uma igreja que conhecia muito bem os ensinos de nosso Senhor e não aceitava qualquer coisa. E nosso Senhor elogia, diz, eu conheço as tuas obras. Conheço o teu trabalho, o teu esforço, a tua paciência. Mas infelizmente Laodiceia não recebeu elogio da parte de nosso Senhor. Nós vamos deixar para o próximo vídeo, para a próxima aula. Temos muita coisa para a gente aprender aqui no versículo 2. Aguardo você. Até o nosso próximo encontro. Graça e paz.